Então, para o nosso primeiro exemplo de PHP, tá? Mostrando o caminho completo, como que eu faço para chegar no editor aí do PHP. Então, a partir da página inicial do W3 Schools, eu venho aqui, Learn PHP, e aí, logo no começo, eu vou ter aqui o Try It Yourself. Tá? É aqui, esse é o ambiente que nós vamos trabalhar. Tá? Então não importa se você está no computador ou se você está no celular. É esse o ambiente que nós vamos trabalhar. Tá bom? Então repare que aqui, olha, só para aumentar aí um pouquinho o zoom, tá? Isso vai ajudar aí nesse primeiro momento. Isso aqui é uma página HTML. Tá? Então vamos usar aqui de algumas tags HTML. Então, como por exemplo aí o H1. Repare que eu não tenho read, eu vou deixar sem, né, por enquanto. E aí eu venho aqui e coloco o meu H1, tá? E vou colocar então aqui exemplo 1, né, de PHP, tá ok? Então essa é a nossa primeira aula, né, ou melhor, aula 01, tá ok? Aí talvez fique melhor assim, tá? Posso colocar, olha, um H3, eu particularmente gosto muito, né, de usar um subtítulo aqui, né? Primeiro exemplo de PHP, tá? Então aumentei o zoom porque isso facilita para vocês, né, para enxergarem com bastante detalhe. Mas quando eu tiver que executar, eu vou precisar voltar o meu zoom aqui e aí eu sempre vou clicar aqui em Run, né? Ele vai executar então o meu código e eu tenho aqui como vai ficando o meu HTML, tá? Então repare que isso daqui, olha, é um HTML, tá? Como vocês já aprenderam aí nas aulas de DDW. O meu PHP em questão, né, ele vai acontecer aqui, olha, entre, né, a minha tag, tá bom? Então eu já vi que o comando echo, ele é o comando de saída, tá? E aí eu vou colocar aqui um texto, né, ou uma variável que eu quero vir a exibir aí, né, para o nosso usuário, tá bom? Então eu vou começar aqui da seguinte maneira, eu vou apagar essa mensagem que ela começa em inglês, né, e vou colocar então aqui o nosso famoso Olá Mundo, tá? Então eu tenho aqui o Olá Mundo, tá? Repare que ele termina com o ponto e vírgula, essa linha em questão, tá? E se eu colocar aqui uma nova mensagem, né, olha, um segundo eco, tá? Seja bem-vindo ao PHP, tá? E colocar aqui o meu ponto e vírgula, e aí agora eu voltar aqui e executar, olha, reparem só como que ele vai ficar. Repare que ele vai mostrar as duas mensagens, né? Olha, ele vai sair uma na frente da outra. Lembrando o seguinte, né, no HTML, se eu preciso quebrar linha, né, eu faço de duas maneiras. Primeiro que a quebra de linha no HTML ela é representada pela tag do BR, ou eu posso colocar o meu texto em questão dentro de um parágrafo, tá? Então, para este primeiro exemplo, olha, eu vou optar aqui por colocar um BR aqui no meio, olha, vou colocar um terceiro eco, tá? Então, olha só, aumentando aqui, sempre lembrando que eu vou abrir aspas dupla, vou colocar o BR, que é a tag do HTML, mas ela tem que estar dentro do eco, né? E fecha aqui, né, a aspas dupla, tá ok? A partir do momento que eu faço isso e dou novamente um run, repare que agora sim ele vai quebrar, né, a minha linha. Então ele fica, olha, exatamente dessa maneira aqui, né? Mostrando a saída das minhas informações, tá? Então ele vai ficar dessa maneira, tá bom? Duas mensagens, o Olá Mundo e o Seja Bem-vindo aqui ao PHP, tá? Então aqui eu tenho a saída das informações, e sempre que eu precisar quebrar a linha, eu vou precisar respeitar tudo que, né, o HTML já me traz, tá? Então se eu quiser colocar um texto em destaque, né, como eu fiz aqui com o H3, eu vou poder colocar aqui dentro sem maiores problemas, tá? E aí, então, esse é o nosso primeiro exemplo de saída de informações, né? E aí a gente vem aqui agora para o nosso primeiro exemplo de variáveis, tá? Então o conceito aqui de variáveis, ele é muito importante, tá? O conceito é o mesmo das aulas de Visual G, tá? É o mesmo, tá ok? Então, de novo, é muito importante aqui deixar claro isso, tá?
E aí, a única diferença é que eu não tenho uma área de var para declarar. Basta, na verdade, eu colocar aqui, olha, o nome da variável que eu quero, então eu vou representar aqui pelo nome do aluno, tá? Então repare que eu começo com cifrão nome, e aí eu venho aqui igual, tá? O sinal de atribuição, ele não é mais, né, como vocês estavam acostumados, dois pontos igual, ou ainda, né, a seta, tá? Eu não vou mais fazer dessa maneira, agora ele fica somente o igual. E aí, como eu quero colocar uma variável para armazenar um texto, eu vou colocar ela, né, entre aspas. Olha só, eu vou colocar aqui Guilherme, vou digitar o meu nome inteiro. Guilherme Henrique de Souza. Ponto e vírgula. Tá? Então repare que eu coloquei uma instrução, tá? Terminei ela com ponto e vírgula. Se eu executar aqui, vai sair alguma coisa? Não, não vai sair nada, porque eu só declarei uma variável, mas eu não mostrei. Eu não mostrei a minha variável. Então é importante aqui, né, que isso fique claro. Eu ainda não mostrei, né, nada para o meu usuário, tá? E é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos mostrar então, olha. Repare que eu executei, vou executar de novo aqui. Não está saindo nada aqui, tá? E aí, olha, vamos agora mostrar então esse valor para o meu usuário, tá? Então, neste caso aqui, ó, comandinho echo, tá? Eu vou começar com um br, opa, tá? Echo, vou colocar o br aqui, tá bom? E aí, olha, deixando dessa maneira, tá bom? Porque aí eu vou quebrar uma linha. E aí eu vou fazer um echo somente com a minha variável nome. Tá? Vamos mostrar aqui algumas versões do echo, né? Olha. Então, nesse caso, eu mostrei, né, uma mensagem para todos esses aqui. Tá? Aqui eu mostrei, mas eu mostrei, na verdade, uma quebra de linha. E aqui eu estou mostrando somente a minha variável nome. Tá bom? Vamos executar. E aí, repare que agora eu tenho aí a visualização da minha variável nome. Ok? Então, mostrando aí, né, logo abaixo. Ah, mas eu quero pular duas linhas. Tudo bem, eu venho aqui e coloco dois BRs, tá? Então, olha só, ele vai quebrar aí mais uma linha, dando aí um espaçamento duplo na minha variável, tá? E se eu quisesse concatenar valores, tá? Lá no Visual G, tá? Como que a gente fazia? Eu colocava o meu texto, né, fechava aspas, vírgula, o meu nome. Aqui é mais simples, bem mais simples, eu não vou precisar fechar aspas. Uma das maneiras que eu posso fazer isso, tá, é utilizando aí o meu texto, né, a minha variável dentro do meu texto que vai estar dentro das aspas. Então olha só, para este exemplo eu vou abrir aspas. Pessoal, eu gosto muito de abrir as aspas, né? Fecho ela e já coloco o ponto e vírgula para não esquecer, tá? Dessa vez eu vou colocar um parágrafo. Então vamos lá, vamos explorar mais o HTML, olha, dentro do meu PHP. E aí eu vou colocar assim: olá, a minha variável nome, então cifrão nome, vírgula. Pessoal, essa vírgula, bom, vamos tirar essa vírgula para não confundir, tá? Essa vírgula aqui, ela está dentro das aspas, tá? Ela não está dentro do meu código. Então eu tirei para não criar essa confusão inicial, tá? E aí eu vou colocar aqui, olha, seja bem-vindo ao PHP, tá ok? Então, olha só, aqui eu mostrei a minha variável direto, sozinha. Aqui eu estou mostrando a minha variável dentro de uma string, dentro de um texto, né? Já concatenada. Tá? Então não há necessidade aqui de usar vírgula. Ah, mas eu tenho um operador de concatenação? Sim, a gente tem um operador de concatenação que eu vou mostrar mais adiante. Mas para esse primeiro exemplo, olha, é muito mais fácil fazer isso. Não precisei fechar aspas, abrir vírgula, depois colocar vírgula novamente e abrir aspas, como vocês faziam nas aulas de Visual G. Tá? Então ele fica dessa maneira. Tá? Vamos executar novamente, olha. Executando aqui. Então olha só, o texto agora saiu concatenado. Então eu tenho aqui, olha, o olá, tá? O nome que foi colocado para o nosso usuário, né? E o restante do texto. Seja bem-vindo ao PHP.
Tá? Então repare que aqui eu tenho exemplos de como eu exibo, como eu vou fazer a saída das minhas informações dentro do meu PHP. Tá? Essa variável em questão é uma variável do tipo texto, embora eu não fiz nenhum tipo de processamento com ela. Tá? De novo, é importante a gente deixar claro aqui. Tá? Vamos colocar outras variáveis. Então eu vou colocar aqui a minha variável para a idade. Tá? Vamos de novo aqui aumentar o zoom, olha. A idade, tá? Então, de novo, variável começa com cifrão. Então eu vou colocar aqui a minha idade, 41. Tá? E aí, né, eu vou vir aqui, tá? Vou colocar mais uma variável referente à altura, 1,82. Pessoal, coloquem o nome de vocês, tá? Coloquem a idade de vocês e coloquem a altura de vocês, tá bom? Então repare que eu coloquei duas variáveis, e aí a gente já começa a ver que variáveis dentro do PHP não precisa estar lá no começo, elas podem estar em qualquer lugar dentro do meu código. Tá? Então esse talvez é um dos pontos principais aqui. Uma variável, ela pode vir a existir aqui, né, em qualquer momento do meu código. O único problema, a única restrição é que antes de usar uma variável, ela tem que estar aí, né, com o valor atribuído, tá bom? E aí, feito isso, olha, eu vou usar aqui um eco, tá? Vou abrir aqui, olha, de novo, aspas, fecha aspas, já põe um ponto e vírgula. Pessoal, eu gosto de fazer isso, principalmente para quem está no celular, para quem está no computador, que abrir e fechar aspas, né? Principalmente no celular não é uma tarefa tão fácil, né? Eu tenho que ficar alternando aí entre o teclado, né? Então acaba ficando mais fácil assim, tá? E aí, eu vou colocar então aqui agora com um BR, tá? Sua idade é a minha variável, tá? Idade, tá bom? Pessoal, olha só, dentro do mesmo eco, olha, eu já vou colocar aqui um BR e vou colocar assim, olha, sua altura é a variável altura seguida de metros, tá? Posso até colocar anos aqui, olha, para ficar mais fácil. Pessoal, repare que quebrou a linha, né? Porque a linha, na verdade, ela foi ficando grande. Mas eu quero que vocês observem aqui, olha, numa única linha, né? Eu vou até diminuir aqui, ó, para aumentar. Eu coloquei dois BRs, né? Então a gente já sabe que o HTML, quando ele for interpretar isso, ele vai mostrar isso em duas linhas. Mas aqui no PHP, eu mostrei isso numa única linha. Então repare que eu coloquei um BR, ele já começa quebrando linha, né? Embora eu já estou pós-parágrafo, né? E aí ele vai mostrar a minha variável idade. Então repare que aqui, olha, numa mesma string, numa mesma frase, eu coloquei duas variáveis. Lembrando que eu tô no HTML, né? Isso é uma linguagem, né, de servidor, né, que está do lado do servidor. Ele vai processar e vai mandar o HTML. Quando ele manda o HTML, ele interpreta isso daqui e coloca uma quebra de linha, tá? Então, fica dessa maneira aqui, tá? O nosso exemplo. E aí, olha, vamos executar novamente. Vocês vão perceber que ele vai sair duas, tá? Saiu aqui, olha, um BR, né? Eu tenho um espaçamento duplo porque ele já vinha, né, de um parágrafo, tá? E aí saiu lá, olha, sua idade é 41 anos, o BR, que foi interpretado pelo meu navegador, né? Sua altura é 1,82 metros, tá bom? Pessoal, um detalhe aqui que passou despercebido, né? Número real no código aqui, né? Para o PHP sempre com ponto, né? Mas lá na frente a gente vai formatar isso para sair, né, com vírgula, né, no formato brasileiro. Mas por enquanto a gente trabalha número real com ponto aqui no PHP. Tá? Então este é o nosso primeiro exemplo de PHP. Tá, okay? Eu estou mostrando aqui a minha saída. Tá? Na verdade é só saída de valores. Eu tive a entrada de dados, né, via, né, programador. Então eu coloquei o valor para Guilherme, eu coloquei o valor para minha idade, né, deixando aí dessa maneira, tá? Então este é o nosso primeiro exemplo, tá? Esse eco poderia ser feito em duas linhas? Sim, poderia, sem problema algum.
quem decide isso é o programador, tá? Então sempre é o programador aí que vai, né, definir aqui como que isso vai ser exibido, tá bom? Então, fechando aí o nosso primeiro exemplo.